Imagina ouvir que o seu valor dentro de um relacionamento, aquele alicerce que a gente jura que é fundamental, é tão descartável e substituível quanto uma máquina de lavar louça. Nossa, é uma afirmação bem dura de se engolir logo de cara. Muito dura. E, hoje a nossa imersão profunda vai mergulhar de cabeça num argumento que diz exatamente isso. O título já é uma provocação por si só. Olha isso. Esta geração não está apta para o casamento. Caramba, já chega com os 2 pés na porta. Exatamente. E a nossa missão hoje é dissecar essa tese, que não apenas desafia, mas meio que tenta estraçalhar as noções modernas. E até algumas visões tradicionais sobre o que significa o casamento e qual seria o verdadeiro papel de uma esposa. Mas antes da gente entrar nas engrenagens desse argumento, eu acho que a gente precisa estabelecer uma regra de ouro para quem nos acompanha hoje. Boa, acho super necessário. Manda ver. É que o material que a gente vai analisar hoje carrega uma visão altissimamente específica, sabe? É bastante opinativa e com raízes profundas em papéis de gênero tradicionais e religiosos. Aham. Bem focado num nicho específico. Exato. Então, o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, endossar essa visão como uma verdade absoluta, e a gente também não está aqui para fazer um tribunal e criticar, né? A nossa proposta é vestir um jaleco de cientista. Gosto dessa imagem. Colocar o texto no microscópio. Isso. Examinar de forma cirúrgica a lógica interna e as premissas que sustentam essa perspectiva do orador original. Nós vamos entender o mecanismo do pensamento dele, totalmente sem tomar partido. Perfeito. E olha, o tom que a gente vai encontrar sob esse microscópio não tem nada de sutil, viu? Eu imagino. Pelas aspas que você leu, sutileza passou longe. Passou muito longe. O orador propõe umas redefinições muito drásticas sobre valor humano e dinâmica de parceria. Ele já abre o vídeo atacando o que ele chama de uma superficialidade epidêmica. E como ele define essa superficialidade? Então, a tese central dele é que a geração atual simplesmente não está preparada para o casamento porque sofre de uma obsessão estética, sabe? A galera estaria completamente fixada no anel, na cerimônia de luxo. Ah, entendi. Focando na festa e não no dia a dia. Exato. Ele diz que as pessoas são obcecadas pelo título de senhora. Acabam confundindo o status social da coisa com a substância real de ser uma parceira. E, certo, vamos desempacotar isso, porque quando eu ouvi essa introdução, a imagem que me veio na hora foi a do mundo corporativo. Como assim mundo corporativo desenvolve isso aí? Pense em alguém que quer desesperadamente o título de CEO de uma startup, né? A pessoa quer o escritório de vidro, quer colocar o cargo lá na biografia das redes sociais. Adora chegar num evento e dizer eu sou o CEO, tirar foto com crachá. Exatamente. Mas aí a segunda-feira de manhã chega e essa pessoa não sabe ler um fluxo de caixa, foge de conversa difícil com o investidor, não tem inteligência emocional nenhuma para liderar a equipe. Ou seja, a embalagem é perfeita, mas o produto interno simplesmente não existe. É bem isso. É uma fachada. Olha, essa imagem do CEO ilustra precisamente a falha de caráter que o orador tenta diagnosticar na sociedade atual. Ele aponta para uma desconexão que ele considera fatal entre a vitrine e o estoque, sabe? Nossa, vitrine e estoque. Excelente analogia. Né? Na visão dele, assumir o título de esposa virou uma linha de chegada. É o troféu que você levanta no altar. Mas o problema dessa mentalidade, e ele é muito categórico nisso, é a ordem cronológica da coisa toda. A ordem cronológica. Como ele reorganiza isso? Ele afirma que a pessoa precisa compreender que já é uma esposa antes mesmo de dizer o sim. A mudança psicológica que ele exige aí é monumental, sabe? Então ele tira o peso do evento do vestido. Isso. Ele transfere todo esse peso para o desenvolvimento prévio de caráter, de resiliência. O altar não transforma magicamente ninguém num parceiro capaz. É só o reconhecimento público de algo que já deveria estar operando em plena capacidade. Faz sentido dentro da lógica dele, mas a grande questão que me surge a partir dessa exigência de preparo prévio é bem prática. Qual seria? Se a fonte diz que é preciso encarnar essa substância antes de assinar os papéis,
como é que essa teoria se traduz no mundo real? Porque falar é fácil, né? Exato. E se a gente fosse perguntar para o senso comum mais conservador, a resposta estaria na ponta da língua. Ser esposa é saber cuidar da casa, manter o ambiente em ordem, fazer a comida. E aí que o material dá uma rasteira gigante na gente. Sim, vira as próprias expectativas conservadoras de cabeça para baixo. E a rasteira é dada usando exatamente a lógica do mundo corporativo que você mencionou agora há pouco. Porque o natural seria esperar que um discurso tradicional abraçasse as responsabilidades domésticas como o pilar. Claro, a dona de casa clássica. Só que ele subverte isso através de uma mentalidade capitalista moderna. O orador reduz o ato de cozinhar, limpar e até intimidade física a serviços puramente utilitários. O que é chocante para um discurso desse nicho. Muito. O argumento ganha uma frieza quase de planilha de Excel, quando ele diz que tudo isso é, no fundo, terceirizável. E a forma como ele articula isso é brutal. O vídeo diz explicitamente que você pode comprar máquinas de lavar, pode instalar uma lava-louças moderna, ou só pegar o celular e contratar um serviço de limpeza no aplicativo. Ele tira totalmente o romantismo da tarefa. Total. Ele fala sem meias palavras. Ele diz que você não precisa de uma mulher por trabalho doméstico. E a implicação aqui é um soco no estômago, sabe? Porque se a pessoa acha que a relevância dela na relação está baseada só em manter a casa limpa e a comida pronta... Ela já entra num relacionamento com prazo de validade. Ela se torna descartável, podendo ser trocada por qualquer outra pessoa ou por um eletrodoméstico que faça aquilo mais rápido e mais barato. Esse uso da palavra substituível é o eixo do argumento dele. Ele usa esse medo moderno de ser descartável como uma ferramenta de choque mesmo. E funciona, porque assusta. Com certeza. Pensa no impacto psicológico disso para quem cresceu ouvindo que afeto e utilidade doméstica eram a mesma coisa, sabe? Durante séculos, o trabalho braçal em casa foi romantizado como a maior expressão de amor de uma mulher. É a linguagem do cuidado, né? Exato. E ao desvincular o esfregar o chão do conceito de amor, ele esvazia o arquétipo da dona de casa. Ele aplica uma lente de eficiência implacável. Como assim eficiência implacável? Tipo, se um robô aspirador faz o trabalho, então o seu valor como ser humano tem que estar numa camada que a tecnologia e o dinheiro não conseguem alcançar, entende? Entendo, mas é exatamente essa lente de eficiência implacável que me faz levantar uma bandeira vermelha gigante sobre a lógica do texto. Opa, lá vem. Qual é a bandeira vermelha? Pensa comigo. Se ele pega todo esse espectro do cuidado contínuo, a nutrição, a organização, o conforto físico, a presença, e rebaixa isso a um serviço terceirizável por aplicativo, o que sobra? Você diz de prático na relação? Se a gente tirar todos esses blocos práticos que historicamente formaram a argamassa de qualquer convivência humana, o que sobrou para sustentar a relação? Onde está esse tal alicerce que ele diz ser insubstituível? Olha, o orador cria esse vácuo de utilidade doméstica de forma totalmente intencional, sabia? Para forçar uma nova ideia. Exatamente. Justamente para forçar a entrada de um conceito bem maior na cabeça de quem está ouvindo. Ao dizer, você não é a pessoa que limpa, ele abre espaço para perguntar, então, quem é você? E qual é a resposta que ele dá? Essa resposta leva a gente para o núcleo da filosofia desse canal. O fator que torna a parceira impossível de ser substituída por tecnologia, segundo a fonte, é a capacidade de contribuir ativamente para a visão, para o destino e para o chamado do homem. Esse é o momento em que a linguagem do vídeo muda de um tom prático para um tom quase espiritual, né? Epifânico. Totalmente. Ele descreve a cena do homem olhando para a parceira e pensando, uau, sem esta mulher eu não posso me manifestar. Eu confesso que essa palavra manifestar dá um peso gigantesco para a dinâmica. A gente não está mais falando de uma companhia agradável para o final de semana. Estamos falando de viabilidade existencial, no caso dele. A elevação do papel da parceira que é profunda. Ele a tira do chão da fábrica das tarefas cotidianas e coloca na cadeira de sócia fundadora do legado dele. Mas como isso funciona no dia a dia, na prática? Porque soa muito abstrato. Na prática, segundo essa filosofia, manifestar o destino significa que a parceira atua como uma estrategista de vida. Tipo uma conselheira. Isso.
Se o chamado do cara é construir um negócio, a esposa insubstituível não é a que passa a camisa dele, é a que entende os pontos cegos daquele projeto, a que age como conselheira nas crises, compartilha a arquitetura intelectual da coisa toda. Um alinhamento mental. Exato, um alinhamento mental e espiritual contínuo, não uma prestação de serviço físico. Sabe, lendo esse trecho com lupa, me parece que o relacionamento inteiro se torna um palco construído exclusivamente para a missão do homem. Você notou isso também, né? Gente, nossa, ficou muito claro. Eu vasculhei o vídeo todo e a retórica está 100% voltada para o homem manifestando a visão dele, o chamado dele. A mulher não parece ter uma missão própria nessa estrutura. Nenhuma. Pelo menos não no material que a gente analisou. A grandeza dela, essa ascensão de faxineira para estrategista, existe só como um veículo que garante o sucesso dele, cara. É uma dinâmica totalmente assimétrica. Sim. E essa assimetria que você detectou é a espinha dorsal do argumento. Essa arquitetura não propõe um casamento como um diagrama de Venn, sabe? Onde dois propósitos independentes se encontram ali no meio. Onde cada um tem sua vida e eles compartilham o centro. Exato. Na visão do orador, a missão do homem é a força gravitacional de tudo. A mulher encontra a máxima relevância dela na medida em que a vida dela se entrelaça para impulsionar o destino dele. É o que faz dela insubstituível nessa lógica. Isso. E a genialidade retórica dele, concordando a gente ou não, é que ele empacota essa subordinação de propósito de um jeito que soa como um empoderamento massivo para as mulheres que seguem essa linha. Ele fala tipo, você não é funcionária, você é o motor da história. Perfeito, é bem por aí. E é por isso que ele precisa invocar uma autoridade maior para conseguir validar um conceito tão audacioso. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, para fundamentar essa transição épica, tirando a esposa da categoria de ajudante do lar e botando no pedestal de catalisadora do destino, ele faz um desvio direto para a teologia. Ele traz textos sagrados antigos para a mesa. Sim, para provar um ponto de vista super moderno sobre automação e propósito. É uma mistura muito louca. Ele cita aquele princípio bíblico clássico de que não é bom que o homem esteja só, e a solução divina foi enviar uma figura que a gente traduz para o português como a auxiliadora idônea. Que vem daquele termo em inglês que ele usa, né? Suitable helper. Isso mesmo. E o jeito que ele analisa essa tradução tradicional é muito fascinante de observar. Ele faz num tom de deboche, né? Eu achei muito curioso. Ele pergunta com escárnio, tipo, ajudar no quê? Ajudar a cozinhar, limpar a casa. Ele é bem teatral nessa parte. Muito. E ele mesmo responde afirmando que, se fosse para isso, Deus teria enviado uma máquina ou um servo. A verdadeira adequação dessa auxiliadora, o que faz ela ser idônea, é o fato de ser uma mulher de capacidade. E aí ele entra com uma das imagens mais viscerais do vídeo todo. Nossa, sim. Ele fala sobre a mulher trazer à tona a linhagem do homem e dar à luz aquilo que está, e eu cito, preso em suas entranhas. Cara, é uma linguagem pesadíssima. É muito intensa. E a gente precisa pausar para traduzir o peso dessa metáfora das entranhas. Porque ela é a chave de tudo que ele está querendo dizer. Por favor, traduza. Porque no começo eu achei que era só sobre ter filhos. Muita gente acha isso. Mas quando ele usa esse jargão teológico antigo, não é só sobre reprodução biológica. A ideia de algo estar preso nas entranhas é uma metáfora para o potencial não realizado de alguém. Ah, tipo um talento escondido. Mais que isso. Imagina que um homem carrega dentro de si um império, uma revolução, ou um legado intelectual gigante que está em estado latente. Está travado ali dentro. Entendi. E ele não consegue botar isso para fora sozinho. Exatamente. O argumento é que ele não tem capacidade de trazer isso para o mundo por conta própria. Então a função dessa auxiliadora, dessa mulher de extrema capacidade, é ser a chave que destranca o cofre. Ela é quase como uma parteira do destino dele. Caramba, é um salto monumental, né? A gente saiu da ideia de alguém que frita um ovo e passou para a figura de uma guardiã de portais que garante a existência de um legado no plano físico. Ele recicla esses termos antigos que as pessoas costumam associar a uma submissão silenciosa e injeta uma agência estratégica quase mítica neles. É muito doido pensar nisso. O contraste que ele constrói no final do argumento é digno de nota por causa dessa dualidade extrema.
Como assim dualidade extrema? De um lado, você tem essa ameaça moderna pairando no ar, igual uma guilhotina. Aquela frieza de que, se você focar só em ser funcional, eles vão substituir você. O eco do capitalismo selvagem aplicado ao amor. Perfeito. Mas aí no mesmo fôlego, a promessa oposta é super inebriante, porque se você se alinha a esse modelo visionário, você vira uma entidade transcendental na vida do cara. Você não é só insubstituível, você é a condição necessária para a grandeza dele existir. Então, depois de tudo isso, o que isso significa na prática? Vamos tentar refazer o caminho da nossa investigação para quem está escutando a gente. A gente começou entendendo a crítica dura à superficialidade, né? Aquela busca estética desenfreada pelo anel, pelo status social. Isso. Aquela ilusão que confunde o letreiro da empresa com a capacidade real de gerir o negócio no dia a dia do relacionamento. E a partir dessa desconstrução, a gente acompanhou o choque dele, esvaziando o valor das tarefas tradicionais. Ele usou a tecnologia, a lava-louças, para separar o trabalho braçal do afeto. Mostrando o perigo de basear a sua relevância em algo que o dinheiro pode simplesmente terceirizar um aplicativo. Até a gente posar na tese central, né? De que a verdadeira parceria, na visão desse orador, é definida pela capacidade mental e estratégica de ser a força que extrai o legado do parceiro. Libertando aquele potencial que estava travado. É uma dinâmica unilateral, focada no sucesso de um dos lados, mas que reconfigura totalmente o que significa ser útil para outra pessoa. E pensando na relevância disso para quem está ouvindo a gente agora, o valor dessa análise transcende muito concordar ou não com as políticas de gênero do autor. Com certeza, é mais sobre o questionamento que fica. Exato. O texto funciona como uma placa de pare na estrada dos nossos relacionamentos automáticos. Obriga a gente a olhar para o espelho e perguntar: onde reside o meu valor insubstituível na vida das pessoas que eu amo? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, pensa bem, se a gente tirar a conveniência, tirar os favores práticos, as contas que a gente divide, o que resta da conexão? A gente está só preenchendo espaço ou estamos ancorados no crescimento interno de quem está com a gente? Olha, essa provocação sobre o que nos torna essenciais é o gancho perfeito para a nossa reflexão final. Hoje a gente explorou como as conveniências modernas e as máquinas de lavar tornaram a utilidade doméstica substituível, né? Os eletrodomésticos tomaram esse lugar. Mas vamos levar isso um passo além, olhando lá para o horizonte. Com a explosão iminente de inteligências artificiais hiperavançadas, sistemas que já conseguem sim simular a escuta ativa. Que já dão conselhos, organizam a vida. Exatamente. E as que conseguem mimetizar suporte emocional, cara. Será que num futuro não tão distante essas tecnologias não vão forçar a gente a redefinir de forma ainda mais brutal o que significa ser uma presença humana? De carne, osso e alma, né? Isso. O que vai significar ser verdadeiramente insubstituível na vida de alguém quando um software puder te dar conselhos de vida perfeitos. A fonte argumenta que a força mais implacável e, assim, a mais perigosa que existe é, na verdade, completamente silenciosa. Ele diz, o homem mais perigoso que alguém pode conhecer é aquele que se curou sozinho. Forte. Certo, vamos desvendar isso. Porque como é que o instinto de cura, que a gente normalmente associa à paz, à vulnerabilidade, ao retorno, à normalidade, quer dizer, como isso se traduz repentinamente em perigo? Olha, o que intriga nessa formulação é o choque direto com a nossa própria biologia evolutiva, sabe? Como assim biologia? Pensa bem. O cérebro humano foi programado ao longo de milênios para associar ameaça e poder ao ruído e à expansão física. Ah, tipo um animal na selva. Exatamente. Um predador ruge, um adversário bate no peito para parecer maior. Nós vemos a reatividade exacerbada e instintivamente rotulamos isso como uma exibição de força. A gente acha que quem grita mais alto é mais forte. Exato. E o texto que sequestra essa palavra perigoso e a esvazia de todo esse histórico agressivo. Ele tira a violência da equação. Tira completamente. A fonte não está falando do perigo de sofrer um ataque físico, mas sim do perigo que uma pessoa representa para as estruturas de controle social. Para manipulação alheia, Isso, para as narrativas externas. É um perigo intelectual e emocional.
Eu confesso que eu tive um pé atrás logo no início da leitura. Sério? Por quê? Porque, vamos ser sinceros, a internet tá cheia dessa retórica de lobo solitário, sabe? Ah, sim. O cara que não precisa de ninguém. Isso. E muitas vezes isso é apenas uma desculpa esfarrapada para mau comportamento ou arrogância. É um disfarce, né? Mas o autor do material imediatamente desarma essa crítica. Ele faz questão de frisar: não estou falando de violência, raiva ou caos. Que é um alívio ler isso. Uhum. E aqui é onde a gente precisa aprofundar. Se removermos a agressividade da equação, qual é o mecanismo psicológico que torna a ausência de raiva algo tão formidável? Uma ótima pergunta. Por que não reagir é visto como uma ameaça? Bom, para entender o porquê, a gente precisa olhar para a mecânica da raiva em si. Certo. A raiva, psicologicamente falando, é uma emoção secundária. Ela é totalmente reativa. Secundária. Como assim? Ela não vem primeiro? Não. Ela nasce do medo, da frustração ou, principalmente, da sensação de perda de controle. Ah, entendi. Quando o indivíduo explode em violência ou cria o caos, ele está paradoxalmente sinalizando que o ambiente externo conseguiu invadir o sistema interno dele. Ele perdeu o volante da própria mente. Exato. Ele perdeu o volante. O caos é uma resposta de quem está sendo governado pelas circunstâncias, não por si mesmo. Nossa, isso faz muito sentido. Portanto, alguém reativo é alguém previsível. E se uma pessoa pode ser provocada, ela pode ser controlada. Então a previsibilidade é o que torna a pessoa fraca. Não importa o quão alto ela grite ou bata na mesa. É exatamente isso. Sabe, isso me faz pensar em engenharia estrutural. Engenharia? Como assim? Mais especificamente naqueles arranha-céus construídos em zonas de alta atividade sísmica, tipo no Japão. Ah, sim, os prédios antiterremoto. Isso. Um edifício desses não é perigoso no sentido de que vai desabar e esmagar a cidade. Longe disso. Ele é feito para não cair. Mas de uma perspectiva física, ele é absolutamente perigoso para o terremoto em si. Certo. Quando as placas tectônicas se movem e tentam impor o caos, espalhar a destruição e derrubar as estruturas, esse edifício utiliza amortecedores de base. Aquelas molas gigantes na fundação? Exatamente. Ele balança, absorve o impacto massivo e permanece de pé. Ele frustra a força do terremoto. A energia não tem para onde ir. A inércia fortificada desse edifício o torna impossível de ser derrubado por forças externas. E é exatamente essa dinâmica que a fonte parece descrever. A analogia dos amortecedores é simplesmente perfeita. Obrigada. Ela introduz o conceito de absorção em vez de reflexão. Absorção. Sim, possui o que a psicologia chama de um locus de controle interno. Locus de controle interno? Isso, um locus absolutamente consolidado. O indivíduo curado dessa maneira não reflete a energia caótica de volta para o mundo, brigando ou gritando. Para quem opera na base da manipulação emocional, do drama ou da intimidação, não há nada mais aterrorizante do que a não-reação. É o silêncio que incomoda. A imunidade à provocação quebra o ciclo de retroalimentação que os agressores ou manipuladores esperam. Alguém que não pode ser abalado emocionalmente não pode ser governado. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como se chega a esse nível de imunidade arquitetônica? Esse é o processo difícil. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira sem desenvolver esses amortecedores internos, né? A grande maioria. E a resposta da fonte para isso é brutal. O texto continua dizendo que esse homem foi despedaçado pela vida. Despedaçado. Sim, e que passou por experiências que o despojaram de tudo. É uma linguagem bem pesada. E aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo um pouquinho. Manda. A gente não está correndo o risco de romantizar o trauma com essa fala? É uma preocupação válida. A narrativa cultural de hoje foca muito em proteger as pessoas de danos. Existe realmente uma necessidade fundamental, um ganho real em ser completamente despedaçado, em oposição a apenas passar por um momento difícil e aprender com ele? Olha, essa é a distinção crucial que separa a resiliência comum do que a psicologia moderna estuda sob o nome de crescimento pós-traumático. Crescimento pós-traumático. Sim,
Uma experiência difícil, digamos, um arranhão, um revés financeiro, uma desilusão passageira, permite um reparo de superfície. Um curativo. O indivíduo sofre o golpe, aplica um curativo psicológico e continua operando com a mesma visão de mundo de antes. Ele mantém os mesmos valores e o mesmo ego. Exatamente. A fundação da casa não muda. No entanto, o termo despedaçado usado na fonte implica um colapso estrutural. É a casa inteira caindo. É a morte do ego anterior. Quando alguém é despojado de tudo, as ilusões fundamentais sobre como o mundo funciona, sobre quem são os amigos verdadeiros, sobre a própria identidade, Tudo isso vira pó. vira pó. É o fracasso absoluto do projeto original, então. Completamente. Se a casa foi levada pelo furacão, não tem paredes velhas para pintar ou telhados para remendar com otimismo barato. Não dá para fingir que tá tudo bem. Mas a destruição em si não cria força. Conhecemos inúmeras histórias, infelizmente, de pessoas que foram despedaçadas pela vida e permaneceram nos destroços para sempre. Sim, é muito comum. Onde acontece a virada de chave, que a fonte menciona? A virada de chave está na palavra seguinte do material. Que é? Escolheu. O texto afirma que esse homem escolheu se reconstruir. Ah, a escolha. O trauma é totalmente involuntário. A tragédia, a traição e o despojamento caem sobre o colo de alguém sem pedir permissão nenhuma. Você não acorda e diz, hoje eu quero ser destruído. Exato. A experiência de ser quebrado é o ápice da passividade humana diante de um universo indiferente. É sofrer a ação. Mas o ato de juntar os destroços e erguer uma nova estrutura requer um nível de agência que beira o sobre-humano. Agência, a tomada de decisão. A transmutação alquímica da dor em poder acontece no exato milissegundo em que a postura de vítima, tipo, por que isso aconteceu comigo, é substituída pela postura do arquiteto. O que eu vou forjar a partir desse escombro? Perfeito. Essa mudança de passividade para agência absoluta muda o jogo por completo. Muda tudo. Cada tijolo da nova personalidade não está mais ali por herança, por inércia ou porque a sociedade disse que deveria estar. Não é mais um roteiro pronto. O pilar está ali porque o próprio indivíduo testou a força dele no meio do caos e decidiu colocá-lo na fundação. Foi uma escolha deliberada. E isso nos lança direto na parte mais controversa, eu diria, e fascinante da nossa imersão de hoje. Que é a solidão do processo. Exato. A citação diz, aquele que se curou sozinho. E mais à frente, a fonte aponta que ele enfrentou verdades que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Duas ideias muito potentes. Mas espera aí. A neurociência, a sociologia, os terapeutas, todos são unânimes em dizer que o ser humano é uma espécie social. Nós somos tribais por natureza. Sim, precisamos de uma rede de apoio. Então, curar-se sozinho não soa como um mecanismo de defesa desadaptativo. É como se a pessoa estivesse fugindo dos outros. Não é um risco enorme de simplesmente se isolar e construir um muro de cinismo sob o disfarce de cura? O risco do cinismo existe, com certeza. Mas a leitura atenta do que significa curar-se sozinho, neste contexto, dissipa essa contradição. Como assim? A fonte não está sugerindo que a pessoa viva em uma caverna longe da civilização ou que recuse ajuda médica profissional. Não é um isolamento físico, então? Não. O que está em pauta é o que eu chamaria de outsourcing emocional. Terceirizar as emoções. Isso. Na nossa sociedade contemporânea, somos fortemente incentivados a terceirizar o trabalho pesado da regulação emocional. Nossa, fazemos muito isso. Usamos distrações, validação de redes sociais, desabafos constantes para que outras pessoas nos digam que estamos certos. Que nós somos as vítimas e que o mundo está errado. Exatamente. Curar-se sozinho significa recusar-se a usar o outro como anestesia. Uau! É assumir a responsabilidade total pelas próprias feridas, sem exigir que o mundo pise em ovos ao redor das suas cicatrizes. Sabe que isso evoca uma imagem mental muito forte? Qual? Imagine que o subconsciente, depois desse colapso todo, tornou-se um porão escuro e profundo. Um lugar bem sombrio. Curar-se sozinho, na prática, é como descer as escadas desse porão sem uma lanterna e sem a iluminação artificial das opiniões de terceiros. Sem ninguém para iluminar o caminho por você. Não há um amigo lá embaixo para adoçar a realidade ou dizer não foi culpa sua.
Não há um feed de aplicativo para rolar e distrair a mente da dor. Apenas você e o silêncio. O indivíduo é forçado a tatear no escuro e encarar o que quer que esteja lá nas sombras. E isso se conecta brutalmente à última linha da fonte, né? As verdades que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Essas mesmas. E por que evitamos essas verdades com tanta energia? É uma boa pergunta. A resposta está na dissonância cognitiva. O cérebro gasta uma quantidade astronômica de energia criando narrativas para proteger o nosso ego. A gente mente pra gente mesmo. O tempo todo. É infinitamente mais confortável culpar o chefe pela demissão, culpar o ex-parceiro pelo fim do relacionamento ou culpar a economia pela própria inércia. Do que admitir as próprias falhas fundamentais. Sim, a esmagadora maioria da humanidade vive em um estado de auto-engano funcional. Auto-engano funcional, gostei do termo. Porque encarar a própria cumplicidade nos próprios fracassos é psicologicamente excruciante. É doloroso demais. Então, as verdades evitadas são as nossas próprias falhas de caráter. Exato. São as nossas covardias diárias, às vezes em que fomos tóxicos ou que escolhemos a estagnação por medo. É a nossa sombra. É olhar para o espelho do porão escuro e perceber que o vilão da história, em vários capítulos, não era um fator externo, éramos nós. Exatamente isso. O isolamento voluntário no processo de cura é a única forja quente o suficiente para derreter essas mentiras de estimação. Mentiras de estimação, adorei. Quando não há público para aplaudir ou sentir pena, o ego perde a sua função teatral. Ele não tem para quem atuar. Só resta a realidade nua e crua. E o indivíduo que emerge desse processo examinou seus próprios demônios tão de perto que ninguém de fora pode usar esses demônios contra ele. Ele já conhece todos eles. Se alguém tentar chantageá-lo emocionalmente ou expor uma fraqueza para atacá-lo, a tentativa simplesmente falha. Porque ele mesmo já catalogou e aceitou cada uma dessas fraquezas lá no escuro. É a eliminação total dos pontos cegos psicológicos. O que nos traz de volta ao conceito de perigo que abriu a nossa discussão. O ciclo se fecha. Uma pessoa que já aceitou as piores facetas da própria natureza e sobreviveu à destruição de tudo o que considerava seguro é imperdoavelmente livre. Ela não tem mais nada a perder em termos de ego. Não se pode ameaçar tirar o chão de alguém que já caiu no abismo e aprendeu a prosperar lá embaixo, sabe? Verdade. Não se pode usar a rejeição social contra alguém que já se validou no isolamento mais absoluto. A ausência de medo do julgamento torna essa pessoa um elemento subversivo. Ela não se dobra às hierarquias baseadas em intimidação. E é vital perceber como essas três partes do material interagem entre si, sabe? É um ecossistema. Sim. A rejeição da reatividade caótica, a aceitação do despojamento total e o enfrentamento solitário da verdade, tudo isso converge para criar essa resiliência perigosa. E se faltar uma delas? A equação desmorona. Alguém que foi despedaçado, mas não enfrentou as próprias verdades, torna-se amargurado. Vira uma vítima perpétua. Exato. E alguém que se isola, mas mantém a reatividade e a raiva, torna-se um perigo literal e físico, e não o perigo filosófico que a gente está propondo. Exige o pacote completo da responsabilidade extrema. Sem atalhos. Nossa, o nível de clareza que essa análise traz é fascinante. O que inicialmente parecia só uma daquelas frases de efeito feitas para ganhar curtidas se revela como um mapa bastante denso de arquitetura mental. É um manual de sobrevivência, quase. Então, o que tudo isso significa para a vida prática da nossa audiência? Se fôssemos sintetizar essa travessia que a fonte propõe, o primeiro passo é a desconstrução de um mito infantil. O mito do ruído. Isso. A ideia de que quem faz mais barulho e causa mais destruição é o mais forte. Precisamos enxergar o caos emocional como o que ele realmente é, uma bandeira branca de rendição ao ambiente externo. Uma confissão de fraqueza. O segundo passo é o abandono do remendo superficial. Quando o colapso acontece, a solução não é a negação. Não é passar massa na rachadura. É a aceitação da ruína para que o projeto arquitetônico recomece do zero, movido por uma escolha inegociável. E o que torna esse material altamente relevante não é apenas a teoria da resiliência em si, mas a sua aplicabilidade no gerenciamento de crises pessoais no dia a dia. Na prática, para quem está passando por isso agora.
A promessa implícita no texto é que a dor desestabilizadora possui um limite. Ela destrói a ilusão, mas não pode destruir a consciência de quem decide observar os destroços. Ela quebra o cenário, mas não o diretor. Exatamente. A relevância prática é monumental. Qualquer pessoa vivenciando a perda excruciante de uma identidade, de uma carreira ou de um relacionamento pode reposicionar essa experiência. Não precisa ser o fim da história. Em vez de ser o capítulo final de um livro trágico, o despojamento é o local de terraplenagem para um arranha-céu imune a terremotos. A solidão imposta pela dor torna-se o laboratório onde a liberdade inabalável é sintetizada. Uma bela forma de colocar. Essa reformulação transforma o sofrimento em uma ferramenta cirúrgica. O material original entrega um diagnóstico duro, mas incrivelmente libertador. Liberta do papel de vítima. Como o próprio conceito recusa o conforto ilusório, a gente não pode encerrar esta imersão apenas concordando e seguindo em frente com as nossas vidas normalmente. Temos que aplicar isso. É preciso um momento de desconforto intencional. O autor estabelece que o preço para essa invulnerabilidade serena é a descida ao porão escuro e o encontro direto com as realidades dolorosas. O que deixa no ar uma provocação final bem pertinente. Por favor. Baseado no princípio de que a maioria da humanidade gasta um volume colossal de energia fugindo do próprio reflexo, qual é a verdade crua que quem está ouvindo agora está ativamente ignorando neste exato momento? Aquela verdade que dói encarar. Existe uma narrativa, uma mentira reconfortante ou uma justificativa de estimação que está servindo de lanterna artificial agora mesmo. E a grande questão é se essa muleta fosse arrancada e houvesse apenas o escuro e a verdade. Qual seria o primeiro tijolo dessa nova e impenetrável fundação? Um pensamento pesado para se carregar em silêncio. Mas necessário. Um lembrete de que as águas mais profundas e esmagadoras do oceano são também as mais imperturbáveis. Muito bem dito. Bom, agradeço imensamente a companhia de quem desceu a essas profundezas com a gente hoje. Foi uma análise intensa. Qual é a verdade crua que quem está ouvindo agora está ativamente ignorando neste exato momento? Aquela verdade que dói encarar. Existe uma narrativa, uma mentira reconfortante ou uma justificativa de estimação que está servindo de lanterna artificial agora mesmo. E a grande questão é se essa muleta fosse arrancada e houvesse apenas o escuro e a verdade. Qual seria o primeiro tijolo dessa nova e impenetrável fundação? Um pensamento pesado para se carregar em silêncio. Mas necessário. Um lembrete de que as águas mais profundas e esmagadoras do oceano são também as mais imperturbáveis. Muito bem dito. Bom, agradeço imensamente a companhia de quem desceu a essas profundezas com a gente hoje. Foi uma análise intensa. Então, depois de tudo isso, o que isso significa na prática? A gente começou entendendo a crítica dura à superficialidade, né? Aquela busca estética desenfreada pelo anel, pelo status social. Isso. Aquela ilusão que confunde o letreiro da empresa com a capacidade real de gerir o negócio no dia a dia do relacionamento. E a partir dessa desconstrução, a gente acompanhou o choque dele, esvaziando o valor das tarefas tradicionais. Ele usou a tecnologia, a lava-louças, para separar o trabalho braçal do afeto. Mostrando o perigo de basear a sua relevância em algo que o dinheiro pode simplesmente terceirizar um aplicativo. Até a gente posar na tese central, né? De que a verdadeira parceria na visão desse orador é definida pela capacidade mental e estratégica de ser a força que extrai o legado do parceiro. Libertando aquele potencial que estava travado. É uma dinâmica unilateral, focada no sucesso de um dos lados, mas que reconfigura totalmente o que significa ser útil para outra pessoa. E pensando na relevância disso para quem está ouvindo a gente agora, o valor dessa análise transcende muito concordar ou não com as políticas de gênero do autor. Com certeza, é mais sobre o questionamento que fica. Exato. O texto funciona como uma placa de pare na estrada dos nossos relacionamentos automáticos. Obriga a gente a olhar para o espelho e perguntar: onde reside o meu valor insubstituível na vida das pessoas que eu amo? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, pensa bem, se a gente tirar a conveniência, tirar os favores práticos, as contas que a gente divide, o que resta da conexão?
A gente está só preenchendo espaço ou estamos ancorados no crescimento interno de quem está com a gente? Olha, essa provocação sobre o que nos torna essenciais é o gancho perfeito para a nossa reflexão final. Há um fogo escondido no vento, um sussurro que chama por mim. Não é voz que o mundo entenda, mas eu sei, nasce dentro assim. De olhos fechados eu vejo mais alto que qualquer razão pode alcançar. Há um caminho feito de silêncio que só quem sente consegue escutar. E eu deixo tudo cá embaixo, peso, medo que me prende ao chão. Cada passo é um rasgo na alma, abrindo espaço pra revelação. Vou subir ao Monte Sinai, onde o céu toca a dor que eu trago. Vou gritar até ecoar o que em mim ficou calado. Se houver luz eu vou seguir, se houver noite eu vou ficar, porque sei que no vazio também se pode encontrar. Que o mundo não perca o encanto, nem o riso puro de uma criança. Que os homens não vendam o tempo e ainda saibam o que é esperança. Eu não peço estrada fácil, nem descanso sem razão. Só um sopro que me guie quando falhar o coração. E se a lágrima vier sem aviso, que ela lave o que não sou, porque até na dor escondida há um caminho que ele deixou. Vou subir ao Monte Sinai, mesmo fraco, mesmo em pedaços. Cada queda é só um passo pra me erguer nos seus braços. Se o silêncio responder, eu aprendo a escutar, porque às vezes Deus escreve onde ninguém quer olhar. E no alto não há aplauso, não há multidão, só verdade nua inteira. E ali ou eu me encontro, ou me perco de vez. Vou subir ao Monte Sinai sem saber o que me espera, mas levo fé na bagagem e isso já me liberta. Se eu voltar não sou o mesmo, se ficar já me encontrei, porque quem sobe com verdade nunca mais desce igual, eu sei. Que ele me encontre lá no alto antes de eu deixar de ser.